Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Estamos chegando com a nossa live, sempre pela manhã, para falarmos sobre uma das coisas mais importantes da nossa vida, que faz a diferença na nossa vida e que é muito comum da gente não prestar atenção que isso é importante em nossa vida. Eu vou falar isso para você aqui hoje. A diferença dos 3 tipos de comunicação: a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. São 3 estilos de comunicação que movem o mundo. Se você trabalha em algum lugar, não importa onde você trabalha, não importa onde você esteja, esses 3 tipos de comunicação sempre vai acontecer. E você sabia que você e eu temos um estilo próprio de comunicar? Você quer aprender, por exemplo, comunicar melhor, conversar com seu chefe, conversar com as pessoas que estão à sua volta, com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, de forma diferente? É isso que eu vou falar nessa live de hoje. E pontuar, quais são as 3 comunicações que podem trazer a diferença na sua vida. Vamos falar hoje da agressiva, da comunicação passiva e da assertiva, que essa é a melhor, tá? Muito bom dia, Vanusa, para você que está chegando. A Lucinha também está chegando. Seja bem-vindo, Maria. Oi, Henrique, tudo bem? Você que está chegando aqui agora. Hoje você vai aprender a diferença da comunicação que traz aquilo que você necessita, de verdade, tá bom? Vamos falar de comunicação então? A comunicação mais usada até hoje, em todos os lugares que você for, e você vai concordar comigo, é a comunicação agressiva. Vamos falar da comunicação agressiva, onde percorre vários lugares da sociedade, seja no seu trabalho, em casa, e às vezes a gente comete essa comunicação agressiva e não sabe. Esse é o grande problema. Vamos falar disso hoje? Vamos conhecer a comunicação agressiva, a passiva e a assertiva. Vamos começar falando da agressiva. O que é a comunicação agressiva, Joel? Você já imagina na sua mente o que é uma comunicação agressiva? É aquela que vem com ordem. Você deve fazer isso, você precisa. Por que você não fez isso? E o principal, a outra pessoa não consegue escutar a outra. Eu falo, não quero escutar. A outra pessoa fala, não quer me ouvir. Essa é a comunicação agressiva. Outro estilo da comunicação agressiva é quando ela julga. Tudo ela quer julgar. Todo assunto que chega até ela fala, tá certo, tá errado. Não é legal isso aí. Eu não faria desse jeito. Sabe aquela pessoa que fica com raiva, que tem um descontrole emocional assim fora do comum? Qualquer coisinha ela vai de 0 a 100. É uma comunicação agressiva que essa pessoa comunica. Pessoa que faz bullying, discrimina. Aquela que transfere a culpa, sabe? Não aceita. Mas, por exemplo, a pessoa erra. Ela erra e fala assim, não, mas eu errei porque a outra pessoa fez algo para me errar. Essa é a comunicação agressiva. Me fala, se você não vê por aí no dia a dia. Vamos lá. Característica da comunicação agressiva: não escutar o outro, falar com imposição, você deve fazer isso, costuma julgar as pessoas o tempo todo, e ela é rapidamente atingida por raiva e por descontrole emocional. Esse é o estilo da pessoa que faz uma comunicação agressiva. Sebastiana, bom dia. Acabamos de falar sobre a comunicação agressiva. Vamos aprender os estilos de comunicação hoje, tá? Essa comunicação agressiva é a mais de 80%. Você vai encontrar perto de você essa comunicação agressiva. E o que é pior, gente, não é por maldade que as pessoas fazem ou praticam essa comunicação agressiva. Elas nem sabem que são agressivas com as palavras. Ou seja, essas pessoas precisam aprender e alguém tem que falar para elas. Quem sabe não sou eu ou você que vai ajudar essa pessoa a entender que as oportunidades da vida delas estão sendo afastadas justamente pelo jeito que ela fala e pelo jeito que ela ouve as pessoas. Essa é a comunicação agressiva. Existe uma outra também que não é muito comum, mas de 10 pessoas, umas 3 você sempre vê por aí, que é a comunicação passiva. Joel, o que é isso? Comunicação passiva, como isso funciona? Sabe aquela pessoa que não gosta de compartilhar nada?
Aquela pessoa que não gosta de falar, acha que tudo que ela vai falar não tem valor e ela fica calada. Aquela pessoa que chega numa roda assim, só fica caladinha, observando, não fala nada, nada. Aquela pessoa que mostra assim sempre que está triste com a expressão corporal, os ombros caídos. Sabe aquela pessoa que fica sempre para baixo, a postura assim de uma pessoa derrotada? Aquela pessoa que só gosta de ouvir, não gosta de falar, só fica ouvindo. Essa é a passiva. Joel, mas é legal ficar caladinho nos lugares. É muito bom para você aprender até um determinado momento. Porque, peraí, você adquire conhecimento naquela roda e você não passa para outra pessoa nenhum tipo de conhecimento? Tá bom. Mas como estamos falando de comportamento, vamos falar por que ela faz isso. Antes de falar por quê, vamos falar a falha principal de quem é passiva. Ela não fala nessa roda. Mas quando ela sai daquela roda, ela vai comentar com outras pessoas. Eu não gostei daquele negócio assim não. Ou com um colega que estava lá. Eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Mas ela fala para a pessoa que não vai adiantar nada ainda. Mais nada, quer dizer. Ela não fala na hora do evento. Mas depois ela comenta com pessoas que não vai mudar nada. Essa é a pessoa que tem a comunicação passiva. Joel, você falou 2 tipos até agora de comunicação, que é a passiva e a agressiva. Qual que é o certo, então? Eu vou explicar aqui para você. A agressiva, o que a agressiva faz? Ela tenta impor nas pessoas um comportamento, uma ideia ou uma qualidade, a força. A passiva, ela fica retraída com medo da agressividade da outra pessoa. Então ela fala assim, para que eu vou falar se eu vou ser acusada por isso? Para que eu vou falar se a pessoa já deu uma ordem? Para que eu vou me expor se essa pessoa é tão agressiva ao falar? Então é um contraste de do réu e da vítima. A pessoa se coloca como réu, quem está falando, logicamente, e manda quem julga e tudo. Aliás, ele é o réu e julga tudo, manda em tudo. E a outra pessoa se coloca como vítima. Réu não, perdão. Ele se coloca como acusador e juiz, o agressivo, e o passivo se coloca como vítima. Ele já entra como vítima na situação. Ele já entra esperando que o outro seja agressivo com ela. Olha que loucura isso. Então, o passivo, ele entra num comportamento de sofrimento, de vitimismo. Porque como ele sabe que a outra pessoa é agressiva, ela já se comporta de forma passiva. Existe uma forma que encaixa isso tudo. Existe um estilo de comunicação que faz a diferença. E às vezes a gente acha que é falsidade esse estilo de comunicação. E não é. Quando as primeiras vezes que você começa a se moldar para aprender a ouvir e a falar, isso aí, gente, você vai ter que treinar. Então parece um pouco ser falso ou fingimento, mas é um fingimento que você está tendo com você mesmo. Porque antes você era agressivo ou passivo, a partir de agora você passa a ser assertivo. Joel, me conta sobre essa assertividade. Quando eu descobri essa assertividade, eu comecei a treinar todos os dias em algumas situações. Mudar da noite para o dia, ninguém muda, tá? Esquece esse negócio. Você começa a transformar no dia a dia com as coisas que você fala com o seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha, com seu amigo, com o seu chefe, com o seu líder. Então é aos poucos que você vai ganhando esse conhecimento de assertividade. E essa assertividade vai trazer para você suas próximas oportunidades de trabalho, o como pedir um aumento, por exemplo, o como você ser diferente das pessoas que estão no seu trabalho, por exemplo. Muito bom dia para você que está chegando. Ô Sebastião, ô Andréia, tudo bem? Fabiano, seja bem-vindo. A comunicação assertiva, ela traz para você algo que ninguém mais consegue trazer. Qual que é? A simpatia ao falar. As pessoas vão querer te ouvir mais quando você começa a ser assertivo. Sim! Por que elas querem te ouvir mais? Porque todas as vezes que você vai falar, você observa os sentimentos das outras pessoas.
Vamos falar então dessa assertividade? São passos que você pode criar a partir de hoje que vai fazer diferença na sua vida. Primeiro passo da comunicação assertiva. Ao contrário da agressiva, não julgar a pessoa. Em vez de julgar, ela vai observar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Em vez de a pessoa falar assim, nossa, você está sempre atrasado. Sobre você falar para outra pessoa que ela não chega no horário. Quando você fala, você está sempre atrasado, por que é julgamento? Você está falando assim, todas as vezes que você chega atrasado. Até hoje, nenhum dia você chegou no horário. Então, o sempre traz um julgamento na pessoa e não naquele fato que está acontecendo. Entendeu? Então, você sempre chega atrasado. Por que você Porque você é uma pessoa atrasada? Esse é o estilo numa comunicação que passa por agressiva. Agora, quando você vem para assertividade, você fala assim, percebo que chegou 15 minutos depois do combinado nos últimos 3 dias. Ele fez ali, ele não julgou, ele observou. Tipo assim, eu observei que você tem chegado nos últimos 3 dias um pouco atrasado. Ele não está julgando a pessoa, sempre você chega atrasado. Não, ele está julgando aquela questão em si. Não está falando que a pessoa é ruim em tudo. Está falando só que naquele ponto é preciso que ela melhore. Você viu a diferença? Toda vez que você fala sempre, nunca, essas coisas, ou você está julgando, e na maioria das vezes está, as duas coisas, ou você está sendo dominado pela crença. Por exemplo, quando você observa, você pode ir para o seu sentimento, porque você não feriu a pessoa. Agora, se você tiver ferido ela, não vai para o seu sentimento não, porque ela vai achar que você é egoísta. Tipo assim, vamos supor que você fala assim, você sempre chega atrasado. Pronto, você feriu a pessoa e vai. Eu me sinto muito irritado quando você faz isso. Peraí. Você falou, agrediu a pessoa, não viu o sentimento que ela está sentindo naquele momento e você já vai agredir querendo falar do seu ego. Aí a pessoa fala, nossa, como essa pessoa é egoísta? Agora, se você fala na primeira oportunidade, me perdoe, mas nos últimos 15 dias, você tem chegado nos últimos 3 dias 15 minutos atrasado. Eu tenho observado isso, e isso não foi o nosso combinado. Aí você pega e emenda essa aqui. Eu me sinto muito frustrado quando isso acontece de verdade, porque atrasa tudo aqui. Ó a diferença que foi. Você entendeu a outra pessoa e de repente você pode falar do seu sentimento. Porque não faz sentido você ofender uma pessoa e querer que ela tenha empatia com você logo depois. Você julga e fala do seu sentimento? Por favor, né? É o que mais acontece hoje em dia. Então, primeiro você observa. Depois você fala dos seus sentimentos. Qual é a necessidade? O terceiro passo é a necessidade que a pessoa está te dizendo aquilo. Essa daqui é clássica das pessoas agressivas e às vezes você já tem falado isso. Eu já falei. Você nunca me escuta. Você nunca me escuta. Vem de novo aquilo que eu te falei do sempre e do nunca. Você quer falar mesmo que essa pessoa nunca te escutou? Ou melhor, essa pessoa está falando para você que você nunca escutou? Isso você já irrita a outra pessoa. Fala, não, peraí, eu já te escutei aquela vez, eu já te escutei a outra vez, então não é nunca não. Viu só? Você tem que falar de você nesse momento. Fala assim, eu me sinto que eu não tenho sido ouvido nos últimos tempos. Não sei se é a forma de eu falar, o jeito que eu estou falando para você, talvez eu estou um pouco agressivo, ou falando na hora errada, mas eu estou me sentindo que eu não estou sendo compreendido por você, não. Olha a diferença. Como as coisas mudam de lugar, e a pessoa fala assim, poxa vida, peraí, faz sentido. Agora, se você chegar falando, você nunca me escuta, pronto, ela vai se defender. E quando ela começa a se defender, abre uma vala entre você e ela e o relacionamento vai por água abaixo. E quando você for fazer um pedido, por favor, não seja agressivo, seja assertivo.
Por exemplo, você está falando e outra pessoa começa a falar. Para de me interromper. Nossa, toda vez que eu falo... de novo, toda vez é outro também que acompanha o sempre e o nunca. Toda vez que eu falo, você me interrompe. Por favor, tem como parar? Por que não falar diferente? Fala, por favor, eu preciso terminar aqui meu argumento. Você consegue esperar e depois você fala? A comunicação assertiva é tudo aquilo que você deseja para ter paz. Joel, por que eu fico irritado? Porque as pessoas fazem com você ou praticam com você uma comunicação agressiva. Isso te irrita. Todas as vezes que a pessoa vai falar com você, ela te irrita antes de falar. Aliás, quando está falando as primeiras palavras já te irrita. E aí você fica estressada e você dá uma resposta que você não quer dar. Agora imagina você falando essas palavras por aí sem saber que você está falando e irritando as pessoas. Volto a falar, como falei no início da live, as pessoas que são agressivas, elas não sabem que são agressivas. Tá fazendo sentido essa live para você? Manda para mais alguém, compartilha aí, tá bom? Se a pessoa é assertiva, ela consegue entrar e sair nas principais rodas onde ela chega, nas amizades, em tudo. Que tal você, a partir de hoje, fazer uma diferença, uma pequena diferença no seu dia a dia? O primeiro passo é você saber escutar sem julgar. Se você começar a aprender a não julgar as pessoas quando ela estiver falando, você já vai mudar grande coisa na sua vida. Joel, mas eu não julgo. É outra coisa. Do mesmo jeito que o agressivo, ao falar, não sabe que é agressivo ao falar, quem julga escutando também não sabe que está julgando a pessoa escutando. Joel, por que você não fala ouvir? Porque ouvir é diferente de escutar, gente. Ouvir, se ouve barulho. Ouvir é do nosso corpo. É algo que é incontrolável. Se ouvir um barulho, ouvir uma bombinha. Agora, escutar, eu me viro toda a minha atenção, meu cognitivo para aquele lugar, para mim entender aquilo que a pessoa está falando. Então, escutar é bem diferente de ouvir, tá bom? Então, quando você aprende a escutar de forma não agressiva também, você começa a mudar. Eu falo sempre, gente, dá uma olhada lá em alguns vídeos, que eu falo, por exemplo, assim, que a gente arruma confusão e uma treta logo de início. Quando a pessoa fala que gosta de um carro, que gosta de uma determinada comida, a gente não consegue ouvir a pessoa falar até o final, porque quando ela fala, a gente quer falar se a gente gosta ou não daquilo. Não é? Ah, eu gosto muito do show do fulano de tal. Aí você fala, gosto. Não, eu prefiro tal. Gente, quando você fala, você faz um comentário contra a pessoa, é lógico que ela vai se sentir ferida. Ela vai falar assim, gente, por que eu tô conversando com essa pessoa se tudo que eu falo, ela vai contra? Tudo que eu falo, ela tem uma negativa. E a gente faz isso sem perceber. Ou vai falar que você nunca fez isso? Uma pessoa está falando que gosta, por exemplo, de pizza. E você é uma pessoa fitness, não come muita pizza. Você fala, Deus me livre, você come pizza? Eu não, prefiro tapioca. É muito mais saudável. Aí outra pessoa fala assim, peraí, gente. Aí de repente você fala, mas eu gosto de tomar aquele suco diet. Aí você fala, não, isso é um veneno. Eu prefiro tomar o natural. Você tá certo no que você tá falando? Claro que tá. A tapioca é mais saudável. O suco natural é muito mais saudável. Mas pra que debater a pessoa no momento que ela está contando para você? Essa é uma forma agressiva de ouvir. Tem lógica a pessoa ser agressiva ao ouvir, porque ela faz julgamento no que a outra pessoa está falando. E a pessoa vai falando. Quando você for falar dos seus assuntos, adivinha o que a outra pessoa vai fazer? Ela vai contra tudo. Mesmo não tendo nada contra, ela vai fazer questão de ir contra você. Por quê? A comunicação é plantio e colheita imediata. Se você plantou uma discordância num assunto que vocês estavam tendo anteriormente, ela vai fazer você colher tudo isso que você fez com ela. Você está entendendo da importância da comunicação? Gente, a comunicação é o início de tudo na sua vida. O que você fala e o que você ouve é o que você vai viver, é o que você vai acreditar e é o que as pessoas falam sobre você.
Nossa, como aquela pessoa é amável? Como aquela pessoa é legal? Por que ela é legal? É porque ela fez algo por você? Não, ela não fez nada por mim. Mas é a forma de falar dela que atingiu o seu coração e você se sentiu amada com a fala dela. E adivinha, pode ficar tranquilo, que é a assertividade ao ouvir. Porque a pessoa ouve sem julgar naquele momento. Não fala que não gosta ou se gosta. Ela simplesmente deixa a pessoa falar. E quando a pessoa termina de falar, ela faz uma outra pergunta sobre aquele assunto da pessoa. Você quer não errar mais? A pessoa está contando uma história para você? Nossa, no final de semana a gente comeu pizza, a gente tomou suco diet, gente, foi muito legal. Viajamos. Aí em vez de, você segurou para não julgar, né? Que você não gosta nem de pizza, que você não gosta nem desse suco aí diet, né? Você segurou para não falar. Mas o segundo passo da assertividade é você fazer uma pergunta para ela. E aí, quando você come pizza, o que você sente quando você come pizza? Quando você toma aquele suco lá, o que você sente? Ah, amigão, quando você faz essa pergunta, aí a pessoa se sente amada. E a partir daquele momento, ela fala, poxa vida, ninguém nunca me perguntou o que eu sinto quando eu como uma pizza? Ninguém nunca me perguntou o que eu sinto quando eu tomo suco diet, por exemplo? Aí começa um relacionamento de alma. A pessoa se sente amada naquele momento, porque você se interessou pelo que ela tem a dizer. E adivinha, quando terminar essa conversa e você for embora, ela vai falar, poxa, como a Efigênia é legal. Seja bem-vinda, Efigênia. Como o Eliseu é legal. Uau. Como a Rosângela é legal. Você está entendendo? Você quer mudar essa realidade? Comece a observar a forma que você ouve e a forma como você fala. Que a partir de hoje, você comece a observar se você está julgando as pessoas quando elas estão falando ou se você realmente está escutando para fazer uma pergunta que vai elevar o moral daquela pessoa. Joel, mas se ela estiver contando algo que é errado? Vem cá. Se a pessoa está contando algo que é muito errado perante a sociedade, perante tudo, não é melhor você fazer perguntas para entender os motivos que levou aquela pessoa àquilo e só depois vir com o conselho? Eu acho que é melhor. Porque às vezes ela entrega superficialmente algo. Mas se você não fizer as perguntas, querendo entender o porquê e o motivo que aquela pessoa fez aquilo, como que você vai conversar com ela? Porque quando você vai falar superficialmente de um assunto e a pessoa falou só um pouquinho, ela vai ter argumento para defender aquela ideia. Mas quando você fez todas as perguntas, entendeu os motivos, as razões e os porquês, ela fica sem argumento depois para defender aquela ideia, porque você já tem todas as informações que ela poderia passar. Entendeu? Na verdade, a comunicação assertiva na escuta, ela é uma defesa para que quando você for falar, você fale assertivamente. Então não tem como você falar assertivamente sem ouvir, ou melhor, escutar assertivamente. Então primeiro, você escuta sem julgar e depois você traz o remédio ideal naquela comunicação. E aí, gostou dessa live? Amanhã estaremos aqui de volta falando sobre comunicação. Vamos estreitar mais sobre a comunicação assertiva e como nos defender dessa comunicação agressiva que tem tanto por aí. Mas tem muitas. Se a gente tem sem perceber, imagina os outros, não é? Mas eu quero que você leve esse recado. Por favor, anote aí. A comunicação é um plantio. Mesmo a pessoa sendo agressiva com você, se você plantar uma comunicação assertiva, ela vai ver que tem alguma coisa diferente em você e ela gostaria de ter o que você carrega. E depois você vai ter a oportunidade de falar para ela sobre assertividade. Mas no início, só pratique a escuta ativa. Pratique a escuta assertiva. E a partir desse momento, você vai começar a dar aula para as outras pessoas, sem impor, sem falar alguma coisa, simplesmente praticando a comunicação assertiva. Bora fazer isso a partir de hoje?
Joel, vou conseguir da noite para o dia mudar tudo isso? Não, esquece. São os pequenos detalhes que começam a ser transformados no dia a dia. Não é da noite para o dia. Nada que você for fazer. Aliás, se alguém falar que da noite para o dia vai fazer alguma coisa, desconfie. Tá? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que tenha ficado claro a diferença da comunicação agressiva, passiva e da assertiva. Vamos falar mais sobre isso nos próximos dias. Mas mais, claro, sobre você se defender da agressiva e como você falar assertivamente. Tá bom? Deus abençoe seu dia. Saiba que você é uma pessoa amada. E saiba que as pessoas que estão ao seu redor não fazem isso ou falam isso para você porque são maldosas. É porque elas não têm conhecimento. Do mesmo jeito que eu não tinha anteriormente. Quantas coisas a gente aprendeu nos últimos anos, no último ano, nesse ano que começou, que a gente não sabia que existia. Pois é, essas pessoas também não sabem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que eu julgo ao ouvir, a verdade que eu não escuto as pessoas para refletir, eu escuto para responder de tom ou discordar daquilo. Então, a partir de hoje, que levamos luz por onde nós passamos. Mas como, Joel, levar luz? Falando para as pessoas virarem luz? Não. Nós, sendo e praticando a luz. Porque você acabou de conhecer a forma mais assertiva de você escutar as pessoas e entrar na alma das pessoas. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. Você é amado por Deus.